Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Podemos ver nessa figura o mecanismo de conexão e desconexão de uma unidade CSD ou IDG. Embora esse mecanismo possa apresentar pequenas diferenças em suas partes, a filosofia de operação é a mesma, tanto em uma unidade quanto na outra. Logo, compreendendo como um funciona, basta usar o mesmo raciocínio para o outro. Vamos então reconhecer quais são as partes que compõem todo esse mecanismo. Em primeiro lugar, vemos em destaque nessa figura um eixo denominado por Input Spline Shaft. É esse o eixo que vai ser conectado à gearbox do motor, transmitindo o movimento do motor para o interior da unidade. Podemos ver também que ele está desconectado de uma segunda parte, através de um ponto que é conhecido como Tooth Clutch Separation Point. Com isso, nós identificamos que o eixo da unidade CSD ou IDG ele é composto de duas partes. Uma primeira parte que fica conectada à gearbox e uma segunda parte que será conectada a essa ou desconectada, dependendo da condição em que a unidade estiver operando. Vemos assim, então, que na figura apresentada, as duas partes estão separadas, ou seja, a unidade está desconectada, como descrito no rodapé da página. A segunda parte do eixo é denominada de Input Shaft. É essa parte que irá transmitir o movimento para o interior do CSD ou do IDG. Observem também que o conjunto da segunda parte do eixo, o Input Shaft, é provido com uma mola chamada de Reset Spring. É a tensão dessa mola que fará com que o Input Shaft se reconecte à parte da frente, o Input Spline Shaft, durante uma reconexão da unidade. Na outra extremidade, o Input Shaft tem uma rosca sem fim, que na figura está em contato com o mecanismo de desconexão e reconexão do CSD, ou IDG. A reconexão acontece quando a Reset Handle é acionada. Observe que ao redor dessa Reset Handle, na parte interior, temos duas molas, uma chamada de Handle Spring e outra de Pawl Spring. A função da Handle Spring é fazer com que a Reset Handle retorne para sua posição de repouso quando comandada para a reconexão do CSD ou IDG. Já a Pawl Spring é a mola que irá tensionar o mecanismo de desconexão quando for acionada uma desconexão do CSD ou IDG. Vemos assim que o mecanismo de reconexão e desconexão ele é composto de duas partes, da nossa Reset Handle e do Threaded Pawl, que é o mecanismo que fará contato com a rosca sem fim do Input Shaft, quando uma desconexão for solicitada. Vemos a seguir o solenoide, que é a unidade que receberá o comando elétrico vindo da cabine, durante uma desconexão da unidade. Esse solenoide tem um pino que, em condições normais, está inserido em uma ranhura do Threaded Pawl, mantendo o mesmo afastado do Input Shaft. Porém, como na nossa figura apresentamos o mecanismo desconectado, o pino foi recolhido, permitindo que a Pawl Spring comandasse o Threaded Pawl, fazendo entrar em contato com o eixo sem fim do Input Shaft. Então, uma vez ciente de que a nossa figura apresenta o mecanismo desconectado, vamos iniciar verificando como é feito uma reconexão. Primeiramente, temos que garantir que o motor está totalmente parado,
ou pelo menos o seu N2. Essa exigência visa evitar danos no mecanismo internamente. A partir daí, basta puxarmos a reset handle para baixo ou para fora. Ao fazermos isso, o Threaded Pawl também cederá e fará com que o pino do solenoide se encaixe novamente na ranhura, mantendo-o agora afastado do input shaft. Você pode fazer esse movimento na reset handle mais de uma vez, para se garantir de que realmente a unidade foi resetada. Ao soltar a reset handle, ela retornará para sua posição de repouso, por ação da handle spring. Observe agora que quando a Threaded Pawl se afasta do input shaft, a mola denominada reset spring força as duas partes do eixo a se reconectarem novamente. O que nós observamos então? Temos o Threaded Pawl recolhido e retido pelo pino do solenoide, e não em contato com o input shaft. A mola reset spring forçando o input shaft a se conectar com o input splined shaft. Dessa forma, o mecanismo está coeso e operando normalmente. Vamos imaginar agora que por algum motivo exista a necessidade de desconectar esse CSD ou IDG. Então, o operador na cabine irá acionar o switch de desconexão. Tão logo ele faça isso, um sinal elétrico será enviado para o solenoide, que por sua vez será magnetizado e recolherá o pino, nose pin. Nesse momento, a Pawl Spring forçará a Threaded Pawl a se movimentar e entrar em contato com o input shaft. A rosca sem fim existente na extremidade do input shaft fará com que ele se recolha rapidamente, se desconectando do input spline shaft. A partir daí, apesar do input spline shaft permanecer girando enquanto o motor estiver em movimento, enquanto o motor estiver funcionando, a parte interna do CSD ou IDG irá lentamente se desacelerando até parar completamente. O pino do solenoide permanecerá recolhido, como mostra na figura, devido à Threaded Pawl estar estendida. Enfim, passaremos a ter a configuração mostrada na figura nesse momento, até que um reset seja feito. Então, dessa forma, vimos como acontece tanto a desconexão como a reconexão. Veremos a partir daqui os cuidados que devem ser tomados para executarmos essas ações de desconexão e reconexão. Vamos começar falando dos cuidados para desconectarmos um CSD ou IDG. Para uma desconexão, precisamos estar com o motor em movimento, operando no mínimo em marcha lenta. Isso significa dizer que não podemos acionar o switch de desconexão durante o ciclo de partida. Embora o motor esteja em movimento, isso não é suficiente. Ele precisa estar, no mínimo, em marcha lenta. E caso o motor esteja acelerado? Nesse caso não tem problema, pois quanto maior a velocidade do motor, mais rápida será também a desconexão da unidade CSD ou IDG. O outro cuidado que devemos tomar é quanto ao tempo de acionamento do switch de desconexão. Os manuais de manutenção recomendam que seja acionado o switch no máximo 3 segundos, não mais do que isso. Na verdade, basta que demos um pequeno toque, que não durará mais de 1 segundo, para que acionemos a desconexão do mesmo. O terceiro cuidado que devemos tomar é o de verificar e garantir
se a unidade foi realmente desconectada. Isso pode ser feito através do acendimento da luz de baixa pressão de óleo e também da leitura de voltagem gerada pela unidade. É necessário que a unidade não esteja gerando voltagem nenhuma, nem frequência, pois, caso contrário, isso seria uma comprovação de que ela ainda está girando. Já a reconexão, como já vimos, necessita que o motor esteja completamente parado. E a partir daí, basta acionarmos a Reset Handle. Em alguns modelos, no lugar de uma manete, nós temos uma argola de aço. Porém, o procedimento é o mesmo, o de puxá-la para fora ou para baixo. Vimos assim, então, como acontece todo o processo de desconexão e reconexão de uma unidade CSD ou IDG. Vimos os cuidados que devemos tomar e tudo mais. Eu espero que todos tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de darem o seu like, para que eu possa continuar promovendo novos vídeos. Aguardo todos vocês numa próxima aula e muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço a todos.